Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos começar a implementar o componente para a criação de uma nova ordem de serviço. Bora para o código então. Meu projeto já está rodando, compilando, beleza, pessoal? Aí eu quero fazer o seguinte, ó. Antes da gente começar a implementar o nosso componente para a criação de uma ordem de serviço, eu quero fazer um ajuste no CSS aqui. Qual ajuste? Eu quero fazer o seguinte. Quando a nossa prioridade ela for alta, eu quero que o texto fique em vermelho. Quando ela for baixa, eu quero que o texto fique em verde. E quando ela for média, eu quero que o texto fique em amarelo. Para a gente conseguir identificar com mais facilidade aquelas ordens de serviço que têm uma prioridade mais alta. Para a gente poder dar prioridade a essas ordens de serviço, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso código. Eu vou abrir aqui então OS Read. No HTML dele aqui, ó, nós temos então o nosso elemento aqui, prioridade, né? Então aqui a gente pode dar uma classe para ele, chamando um método que nós vamos criar aqui no TypeScript. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui no nosso CSS da nossa ordem de serviço, da listagem de ordem de serviço, eu vou fazer assim, ó. TD, por que TD? Porque se você abrir aqui o HTML, o nosso elemento prioridade aqui, ó, que a gente está passando ali para o usuário verificar, né? O valor da nossa prioridade, ela está dentro de um TD aqui, bem? Então aqui, ó, td.baixa, ela vai ter uma color, quando for baixa, então vai ser green, né? Verde. Beleza, deixa eu posicionar meu mouse aqui, e eu quero que ele seja aquele verde um pouco mais forte. Ótimo, e quando for td.médio, aí a color dele vai ser amarelo, né? Então, yellow. Vamos pegar aqui. Vamos posicionar aqui, deixar no máximo também, beleza? Quando for td.alta, aí a cor vai ser vermelha. Então vai ser red. Deixa eu só verificar se ela está com uma cor um pouco mais forte. Beleza. Então aqui está certo. Então a gente pode fechar aqui o CSS. Aí eu vou abrir o TypeScript aqui e eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, eu vou criar um método chamado prioridade. Ele vai receber como parâmetro aqui, eu vou chamar de x do tipo n, então pode ser de qualquer tipo, provavelmente vai ser um string, né, que a gente vai passar lá. Então beleza, aqui nós vamos fazer a validação. Se o x ele for igual, aí aqui a gente coloca entre aspas, baixa, então se a prioridade ela for baixa, nós retornamos, aí a gente retorna baixa, com letras minúsculas, porque é da maneira que nós criamos aqui no nosso CSS, baixa minúscula, né? Beleza. Se não, daí no caso, se ela for média, a gente pode colocar aqui, então, média. Eu acho que a gente não tem um acento no E, né? Então, se ela for média, a gente retorna média. Ótimo. Aí, caso contrário, né? Se ela não for nem baixa nem média, ela é alta. Então, a gente dá um return alta. Beleza, então agora a gente tem aqui o nosso método prioridade, que verifica se o item que nós recebemos aqui como parâmetro, se ele é igual a baixo, média ou alto, né? Então daí a gente retorna ali o valor, baixa, média ou alto. Agora a gente pode utilizar ele aqui, ó. Então aqui, ó, no meu TD de prioridade, eu vou colocar aqui na frente do MatCellDef, que é a classe desse nosso TD. Aí nós vamos colocar aqui, ó, um double mustache, chamando aquele nosso método prioridade. Aí a gente chama o método prioridade, a gente pode passar aqui como parâmetro o nosso element.prioridade. Então agora a gente vai pegar a classe desse nosso elemento TD aqui, vai chamar aquele método prioridade que vai retornar um valor para a gente. Então ele retornando aquele valor para a gente, vai ser a nossa classe aqui. Então eu vou salvar aqui, vamos salvar aqui também para não dar nenhum erro, CSS também. Vamos lá no nosso front, ver se ele vai carregar aqui. E tá aqui. Beleza, então aqui ó, ele está identificando ó, o que é prioridade alta, ele deixa em vermelho, né? O que é prioridade baixa, ele deixa em verdinho. E o que é prioridade em média, ele deixa em amarelo. Maravilha. Então, pessoal, o CSS, essa configuração que eu ia fazer era apenas isso mesmo. Bora agora implementar aqui o componente para criar uma nova ordem de serviço, né? Então vamos voltar aqui para o código, né? Vou subir no meu terminal aqui, vou fechar esses outros carinhas aqui. Beleza, vou minimizar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então aqui eu vou gerar o nosso novo componente, é o ngGC
ele vai ficar dentro de Views, dentro de Components. Dentro de Components nós temos a nossa pastinha OS. E vou criar aqui OS Create. Enquanto ele vai criando, eu já vou configurar uma rota para ele também. Então deixa eu diminuir agora o terminal. Aí aqui, ó, nós vamos colocar uma vírgula aqui. Vamos colocar aqui quando o path for... Aí vamos passar aqui os/create. Nós queremos renderizar aqui o nosso componente os create component. Maravilha, vamos salvar aqui então. Aí a gente pode abrir aqui views novamente, a pastinha OS. Lá no nosso componente de leitura, de listagem das nossas ordens de serviço. Agora eu vou colocar lá no botão de ações, aqui no botão de criar nova ordem de serviço, né? Que quando ele for clicado, a gente vai chamar aquele nosso método lá. Então, quando ele for clicado aqui, nós chamamos aquele método de navigate to create. Beleza? Deixa eu copiar o nome do método aqui. Vou salvar, ele vai dar erro aqui porque a gente não tem esse método implementado aqui ainda, né? Então aqui eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Navigate to create. Aí a gente precisa de um router, né? Para a gente poder navegar entre as nossas rotas. A gente já tem ele aqui. Então a gente pode voltar aqui e fazer assim, ó. This.router.navigate, entre parênteses, entre colchetes, aspas simples. Aí a gente coloca os/create. Maravilha, então vou salvar aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Eu acho que... Ah, não, a gente já tem aqui o Navigate to Create, né? Então a gente pode apagar esse cara aqui, verdade. Maravilha, ele só não estava sendo usado, então. Então a gente pode voltar aqui, ó, clicando aqui. Deixa ele terminar de carregar. Ele renderiza aqui pra gente, OS Create. Maravilha, então foi mais simples do que a gente pensou. Ótimo, agora a gente já tem o nosso componente lá então, que está sendo renderizado aqui, né? Vou clicar aqui, ele vem aqui certinho. Agora a gente tem que começar a trabalhar o HTML e o CSS dele, né? Então eu vou fazer o seguinte, o HTML e CSS desse carinha aqui, eu vou trabalhar na próxima aula, porque vai ser um pouco mais longo, uma vez que a gente vai conhecer novos componentes aí do Angular Material. Então eu prefiro que seja na próxima aula, porque senão a aula vai ficar muito extensa, vai ficar muito cansativo e um pouco pesada, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula então, pessoal. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!